Hoje o quadro Judiciário Responde fala sobre a responsabilidade do fiador. Qual é o papel dele no contrato de aluguel? Diante de um calote, qual a consequência para o fiador? A TV.jus esclarece essas e outras dúvidas. É o que você confere agora. Ao alugar um imóvel, muitos locadores cobram a apresentação de um fiador. A jovem dona de casa, Vanessa, tem dúvidas sobre essa exigência. Para que serve o fiador? É a garantia contratual, né? Então, o fiador ele tem como objetivo assegurar o cumprimento daquele contrato de locação se o locatário, que é o principal, não o cumprir. Quais são as obrigações de um fiador? Ele é uma figura que, primeiro, ele tem alguns bens para assegurar, porque o próprio contrato de locação, as imobiliárias, enfim, no ramo desta situação, exigem que ele comprove, né, propriedade, enfim, que seja lhe permitido assegurar o cumprimento. E se essas obrigações não forem cumpridas, o fiador pode responder na justiça à inadimplência do inquilino, correndo o risco, inclusive, de ter os bens de família penhorados. Não é mesmo, doutor Aristeu? É interessante porque a lei do inquilinato, a lei 8.009, que cuida do bem de família, inseriu no seu inciso 6º, lá do artigo 3º, que o bem imóvel único de família do fiador pode ser penhorado para cumprir a obrigação do devedor principal do locatário. Torna-se uma coisa inusitada. O bem do locatário, que é considerado o devedor principal, se for penhorado o bem de família, o único bem de família dele, ele não pode ir adiante porque isto não pode acontecer. Agora, do fiador, diante desta constitucionalidade do Supremo, pode sim penhorar o único bem de família dos fiadores. Eu gostaria de saber do senhor se o inquilino, quando ele não paga o aluguel, o que o senhor faz com o fiador? O locador vai atrás, por exemplo, de bens do fiador ou dos fiadores. Esses bens devem assegurar o cumprimento do valor da locação, da mensalidade, dos encargos, do IPTU, se assim tiver tudo inserido no contexto do contrato. Enfim, todas aquelas cláusulas em que o locatário deveria pagar e não cumpriu, o fiador tem que cumprir, ou pagando, ou então o judiciário, através de ação com garantia de ampla defesa, vai atrás de seus bens. Esses dispositivos resguardam, sobretudo, o locador. O que poucos sabem é que nem sempre a garantia de um fiador no contrato pode ser a alternativa mais segura diante da inadimplência do inquilino. Conta pra gente, doutor Aristeu. Eu vou dizer uma situação aqui que parece inusitada, mas que a legislação já assegura, com a alteração que ocorreu em 2009. Ou seja, eu posso fazer um contrato de locação onde eu não tenho garantia alguma, apenas o locador e o locatário. Por que eu digo isso? Porque a lei assegura, em caso de inadimplemento das prestações e não pagamento do aluguel, cabe ao locador buscar o judiciário e, diante de uma liminar, o juiz vai verificar que não existe a garantia, ele pode determinar, ele deve, porque a lei assim o diz, determinar a retirada do locatário do imóvel e ele tem que sair em 15 dias. Enquanto que, quando tem a garantia, o juiz não pode deferir essa liminar e o processo vai prosseguir e ele pode ter que, seja obrigado a recuperar esse imóvel em um ano e meio, e aí fica naquela situação processual, né, no judiciário.